Bom, galera, uma Física 2, aula 25, Magnetismo 2. A força magnética, indução eletromagnética, lei de Lenz e os transformadores. Então, quando a gente fala em força magnética, tá? Na eletricidade, as cargas em repouso. Então, eu tenho uma carga em repouso. Se eu tenho uma carga em repouso, eu não tenho corrente elétrica. Tá? Eu não tenho corrente elétrica. Essa carga elétrica que está em repouso, ela vai exercer uma força sobre outra, né? Uma carga única ali, um elétron, por exemplo, ela vai exercer uma força pontiforme sobre outra, né? Que é a força elétrica dela. Então, essa força elétrica, ela é dada da seguinte maneira: força é a quantidade de carga vezes o campo elétrico, tá? Então, uma certa quantidade de carga, né, que ela tiver, ela vai ser diretamente proporcional à força. Quanto maior a quantidade de carga, maior será a força, né? São grandezas diretamente proporcionais aí. Mesma coisa acontece com o campo elétrico, tá? O campo elétrico também. Quanto maior o campo elétrico, maior vai ser a força. Então pensem na seguinte situação. Sempre falo do som. Gosto de fazer uma analogia aqui com o som. Se num sábado aí, numa sexta-feira à noite, uma determinada casa aí, uma certa distância da sua casa, 1 quilômetro mais ou menos, ela ligar um som, né? Tá tendo uma festa, ligar o som, às vezes você não vai conseguir ouvir, né? Por interferência de outras coisas, enfim. Mas se eu aumentar a quantidade de energia, se eu aumentar lá o som, você vai começar a ouvir. Por quê? Porque esse campo, aonde essa força vai chegar, esse campo, ele vai acabar sendo maior, tá? Como ele acaba sendo maior, a força que ele vai ouvir também se torna maior, tá? Então, força, né? Carga e campo elétrico. Imagine a seguinte situação. Eu tenho preto. Eu tenho uma carga aqui, ó. Tem uma carga aqui. Vamos supor que seja uma carga positiva. Uma carga positiva ali. Tem uma carga positiva aqui. Essa carga positiva, ela vai ter um módulo, né? Ela vai ter um módulo. E a gente sabe que essa força, ela é a quantidade de carga vezes a velocidade que ela se propaga vezes a intensidade do campo magnético vezes o seno do ângulo. Então, assim eu vou calcular a força magnética dela.
Esse módulo vai ser calculado assim, a quantidade de carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético dela, a intensidade desse campo, vezes o seno do ângulo. Que ângulo, galera? O campo magnético, ele se propaga na mesma direção aqui, ó. Tá? E a velocidade, ela vai se propagar num ângulo diferente. Tá? Então, vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, vai ser sempre esse ângulo aqui. E como eu vou saber a direção? Tá? Eu vou saber sempre a direção e o sentido. Para saber a direção e o sentido, eu vou usar a mão esquerda agora. Tá? A regra da mão esquerda. Então, na regra da mão esquerda, galera, né, vou mostrar aqui. Sair um pouquinho da apresentação aqui. Na regra da mão esquerda, tá? É sempre assim. O dedão, ele vai apontar a direção da força. O indicador, o do campo magnético. E o dedo do meio, a direção da velocidade. Tá? Então, só que o que vai acontecer? A gente tem que prestar atenção na seguinte situação. A mão está aberta assim. Ah, professor, então a direção do campo magnético e a da velocidade vão ser sempre iguais. Não. Ele tem que ficar assim, ó. Tipo, meio que perpendicular. Tá? Então, como se você fizesse assim com a mão, né? E a ponta. Então, vai ficar assim. Ou, né, se você preferir, é uma coisa feia, mas desculpa aí, vou mostrar para vocês. Você faz com o dedo como se você fosse apontar o dedo para alguém, né? E põe de lado. E abre o outro. Ah, eu vou fazer uma arminha e mostrar o dedo. Fazer uma arminha para tirar e mostra o dedo. Tá? Então, essa é a regra da mão esquerda. Então, aqui você tem o dedão, a direção da força, o indicador do campo magnético e o dedo do meio aqui, o da velocidade. Tá? Então, sempre assim. Tá? É o jeito mais fácil da gente indicar direção e sentido aí. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Abre, vai. Então, sempre que você for calcular aí, tá? Vai usar essa fórmula para calcular a força e a regrinha da mão esquerda aí, tá? Se a carga estiver se movimentando aí, ela for negativa, o sentido da força magnética é o contrário
da positiva. Então, você fez a regra da mão esquerda aí com a positiva, deu para cima, para frente. Se for negativa, vai ser o contrário, vai ser o inverso. Tá? Vai ser sempre o inverso aí. Bom, todas as cargas, elas vão estar em movimento aí, tá? E como eu calculo o período, o tempo gasto para ela se movimentar? O período para ela se movimentar, tá? É dado por 2π vezes a massa dividido pela quantidade de carga vezes o campo, tá? Então, 2π vezes a massa dividido pela quantidade de carga vezes o campo. É assim que eu vou calcular o tempo gasto, o período gasto por uma carga qualquer aí, tá? Agora falar um pouquinho da força magnética quando eu tenho dois fios paralelos. Né? Quando eu tiver dois fios paralelos. Quando a gente tem dois fios, né, paralelos, vamos supor que a corrente esteja indo para cima aqui e a corrente esteja indo para cima aqui. Tá? O módulo de força desses dois fios paralelos ele vai ser a permeabilidade magnética do meio, tá? Dividido por 2π, que é o comprimento do fio aí, desses dois fios, vezes as duas correntes, corrente 1 e corrente 2, dividido pela distância entre esses dois fios, vezes o comprimento desses dois fios. Então, quanto maior o comprimento desses fios, maior será a força. Tá? Então, o fio é muito comprido, a força vai ser maior. A distância entre os fios é maior, a força é menor. São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, sempre que tiver assim dois fios. E aí falar sobre o fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? O... Quando Faraday ele criou, né? Ele criou não, ele descobriu que através de um fluxo magnético, através de um ímã, era possível produzir uma força eletromotriz, produzir uma fé induzida, né? Ele tentou explicar o porquê. Então, através, né, dessa corrente elétrica, dessa força eletromotriz aí, surgiu a ideia do fluxo. Então, como ele fez isso? Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, tinha as linhas de campo aqui, então ele percebeu que quando ele passasse, vou apagar as linhas com mais.
um ímã numa espira aqui e geraria uma corrente lá, geraria uma força eletromotriz, tá? Então ele fez isso aqui. Então ele imaginou o que está fazendo isso? São as linhas de campo. Então essas linhas de campo aqui vão fazer os elétrons aqui dentro se movimentarem, tá? Se movimentarem. Se eu inverter, ó, entra o positivo, sai o negativo. Vou inverter. Entra o negativo, sai o positivo. Ela inverte o sentido, né? Ela inverte o sentido aqui se eu inverter os ímãs, né? Lembrando, ó, que sai do norte e entra no sul. Então, por que fica negativo? Ele está fazendo sair os elétrons. Aí, quando ele volta, faz entrar os elétrons. Ó, tá? Por isso que fica positivo e negativo. Então, o fluxo magnético, esse fluxo magnético aí, ele é o campo magnético vezes a área dessa espira aí, vezes o cosseno do ângulo. E aí depende se é um cosseno positivo, se é um cosseno negativo, o ângulo que ele vai estar, tá? De acordo com que ele entrar aí, tá? Então, essa foi a ideia do Faraday, né? Ao calcular aqui, né? Ele começou a passar lá o campo, ele começava a passar aqui, ele calculava esse fluxo magnético, e através desse fluxo aqui ele gerava uma corrente, né? Então, na lei de Faraday, né, ele fala dessa corrente induzida, tá? Esse fluxo. E na lei de Lenz, tá? Ele fala que a corrente induzida em um circuito aparece sempre com sentido qual o campo magnético que ele cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético. Então, ó, se eu estou vindo para cá, se eu estou vindo para cá, os elétrons vão vir para o outro lado, tá? Então, ó, os elétrons sempre vão para o lado contrário. A corrente sempre é contrária. A corrente sempre é contrária para onde ela quer ir, tá? Isso é a lei de Lenz. E aí falar um pouquinho dos transformadores. Transformadores, às vezes você vai para a praia, você vai para o litoral, às vezes tem algumas caixinhas na tomada, assim, do lado de fora, que são os transformadores. Porque lá é tudo ligado no 220, lá é tudo 220, não tem 110. E, e aí a geladeira, TV, não tem essa voltagem aí tem que ligar o transformador. Na minha sala, acho que eu já cheguei a mostrar para vocês. Tinha alguns transformadores lá, para transformar 110, que é a nossa tomada, em 12 volts, para ligar um, uma fita de LED, som de carro, né? Então tinha alguns transformadores lá. Eles devem estar lá na sala maker. Tá. O transformador, ele nada mais é um dispositivo que permite modificar a tensão, né? Então ele transforma 220 em 110, 110 em 12, quanto você precisa, tá? Ele pode tanto aumentar quanto ele pode diminuir. Então eu também posso pegar 12 e transformar em 110, tá? É sempre assim. E como eu vou calcular isso aí, tá? O transformador, ele nada mais é do que um monte de espiras, tá? Ele é um monte de espiras. Ele é um monte de voltinha,
tá? Quanto mais voltinhas ele tiver, mais ele tem a capacidade de transformar. Então, como eu sei quantas voltas eu preciso? Então, eu tenho, ó, a tensão 1 dividido pela tensão 2 é igual o número de voltas 1 dividido pelo número de voltas 2. Então, assim, eu tenho 12 volts, quero transformar em 110. Eu tenho 6 voltas. Quantas voltas eu vou ter que ir na Inspira 2 para poder transformar? Regrinha de 3. 12x é igual a 660. X é igual a 660 dividido por 12. 5, sobra 6. 55 voltas. Né? Então, vai precisar de 55 voltas para poder transformar 12 em 110 ou 10 em, ou 12 em 110 ou 110 em 12, tá? Sempre assim. Aí eu consigo calcular aí o número de voltas que eu preciso. Então vamos lá, nos exercícios. No primeiro, fala assim: a figura a seguir mostra 3 situações em que uma partícula negativa carregada se move com velocidade v na presença de um campo magnético uniforme B. Então a primeira está assim, segunda assim e a terceira assim. E aqui X, bolinha pintada, força campo, velocidade campo, velocidade força. Dentre as situações apresentadas, é fisicamente possível que ocorra apenas a situação. Então, ó, se eu usar a regra da mão esquerda, aonde o dedão aponta a força, o indicador para o campo e o dedo da velocidade, tá? Então, a primeira está certa e a segunda, que todas vão para cima aí. Então, a 1 e a 2. A 1 e a 2 estão certas. A 3 estaria para baixo, é impossível, só se fosse a mão direita. Então, a alternativa certa é a alternativa D. É só usar a regrinha da mão esquerda, né? Pega lá e vai virando de acordo com o desenho aí. 2. Uma máquina de ressonância magnética necessita criar um campo magnético para gerar imagens utilizadas para diagnósticos médicos. Isso mostra a relação entre a medicina e a tecnologia. Além de um grande avanço que essa parceria proporciona, uma forma de gerar um campo magnético de intensidade 2 Tesla é utilizando supercondutores resfriados a temperaturas inferiores a menos 200 graus. Entretanto, esses supercondutores são muito bem isolados por vácuo, não atrapalhando ou causando desconforto nos pacientes em exame, né? Então, o fio está a menos 200 graus, mas você não sente essa temperatura porque ele é isolado termicamente. Qual seria a intensidade da força magnética sobre um elétron que incidisse perpendicularmente no campo magnético com uma velocidade de 300 metros por segundo? Então, ó, um elétron. Se eu tenho um elétron, a carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade dele, 2 vezes 10, 3 vezes 10 elevado a 2. E o campo magnético é 2 Tesla. E ele fala que o ângulo é de 90 graus.
Força é igual a quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo, seno de 90. 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 2, que é o campo, vezes 1, seno de 90. Força é igual a 6, 6 vezes 6, 36, sobe 3, 6 com 3, 9. Vezes 10 a menos 17. Então, a força 9,6 vezes 10 a menos 17. Alternativa C. 3. Uma partícula de 9 vezes 10 elevado a menos 30 quilos, carregada com uma carga elétrica de 1,0 vezes 10 a menos 16, penetra perpendicularmente no campo magnético uniforme de 1 vezes 10 a menos 6 Tesla, quando sua velocidade é 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Ao entrar no campo magnético, a carga passa a descrever um círculo. O raio desse círculo em metros é. Então, agora, ele quer o raio. Bom, o raio, a gente substituindo lá, vai ficar massa vezes velocidade, dividido pela quantidade de carga vezes o campo. Tá certo. A massa, 9 vezes 10 a menos 30. A velocidade, 1 vezes 10 elevado a 6. A carga, 1 vezes 10 a menos 16. E o campo, 1 vezes 10 a menos 6. 9 dividido por 1, 9. Menos 30 mais 6, menos 24. Menos 24 mais 22, menos 2. Alternativa D. E a 4, dois condutores paralelos de extensão extensos são percorridos por correntes de intensidade de 3 e 7 A. Sabendo que a distância entre os centros dos dois condutores é de 15 centímetros, qual a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre eles? Bom, então, primeira coisa que eu vou ter que calcular aí, tem que calcular a força de cada um. Então, força sobre o comprimento é igual a permissividade vezes a corrente dos dois, 2π vezes a distância. A força sobre o comprimento é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes 7, dividido por 2π vezes 15 vezes 10 a menos 2. Dá para cortar aqui, ó. Ctrl+V, 12, 12 vezes 7, 84. Então dá 84 vezes 10 elevado a menos 7. E embaixo, 15 vezes 2, 30. 30 vezes 10 a menos 2. 84 dividido por 30 dá 2,8. 2,8. Menos 7 mais 2, menos 5. Como ele quer em microcoulomb, eu tenho que transformar isso aqui em 6. Então, vou dar mais uma casa. Vai ficar 28 vezes 10 a menos 6. Então, eu consigo 28
por metro. Alternativa D. Beleza, galera? É isso aí. Não esqueçam de colocar na plataforma SAS, colocar em ordem lá. Beleza? Valeu, galera.